Shalom, shalom! Bem-vindo a todos ao nosso canal Shaarei Torá. Em mais uma aula, mais um Shiur Torá aqui conosco. E hoje, com muita alegria, gostaria de compartilhar com vocês um pequeno versículo simples, mas profundo, que se encontra na Parashá Balak, no livro de Números, ok? Mais especificamente no capítulo 23. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Eu gostaria de iniciar a nossa aula hoje com uma pergunta que parece um tanto óbvia, mas que poucos realmente conseguem respondê-la, né? E a pergunta é: Hashem, Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele fala? Ou seja, tudo que Hashem fala, ele cumpre? Essa é a nossa pergunta, né? E eu acho que para a grande maioria das pessoas que acredita em Hashem, que acredita em Deus, que segue a um Deus, a resposta é óbvia. Sim, claro. Como Deus, como Hashem não cumpriria tudo aquilo que ele, por acaso ele viria falar? Como Deus não cumpriria tudo aquilo que ele falaria? Seria ele um mentiroso, né? Mas, por incrível que pareça, a resposta para essa pergunta é não. Baruch Hashem, graças a Deus, Hashem, ele não cumpre tudo aquilo que ele fala. Aí você pode falar, mas puxa, que absurdo, heresia. Como assim? Como Deus não cumpre aquilo que ele fala? Você está chamando Deus de mentiroso, Rosh Shalom? Como assim? Isso quem fala é a própria Torá. E não só fala abertamente isso, como também dá diversos exemplos de que Hashem, graças a Deus, Baruch Hashem, não cumpre tudo aquilo que ele fala, né? E esse versículo, ele se encontra na Parashat Balak, em Sefer Bamidbar, no livro de Números, né, no capítulo 23, mais especificamente no versículo 29. E na maioria das traduções que nós temos hoje em português ou em inglês, na maioria das traduções das línguas ocidentais, está mais ou menos escrito que Hashem não é homem para mentir e não é filho do homem para se esquecer. Tudo aquilo que ele diz, ele faz, e tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Certo? Esse é o versículo. Então, em cima disso, como é que eu posso atestar que nem tudo que Hashem fala, ele cumpre? Ora, eu acho que para podermos entrar mais a fundo nesse tema, hoje vamos estudar no Midrash Rabbah, mais especificamente do Bereshit Rabbah, em 53:4, ok? E vamos ler aqui, e depois vamos fazer com uma outra comparação que está lá na Parashat Vayera, e vamos ver que profundo que é esse tema. Olha só, o Midrash começa. Rabi Shmuel Bar Nachman começou sua exposição citando o verso: Hashem não é homem para mentir, e nem filho do homem para se esquecer. Olha só, então o Midrash ele começa exatamente com aquele versículo que estava falando da Parashat Balak. Então ele continua, daqui traduzindo para vocês do original em hebraico. Ele, Hashem, diz e não faz, e fala e não cumpre. Olha só como está no original. Aqui fala que Hashem, ao mesmo tempo que Hashem não é homem para mentir e não é filho do homem para se esquecer, a Torá fala que Hashem diz e não faz. Ou seja, ele diz e não faz. Ele fala e não cumpre. Ora, que estranho isso, né? Aí o Midrash continua. Rabi Shmuel disse: o começo deste versículo não é compatível com o seu fim. E o fim deste versículo não é compatível com o seu início. Pois o início do versículo diz: Hashem não é homem para mentir. Ok? Ele não mente. Ponto final.
Enquanto no fim do versículo está escrito: ele diz e não faz. Ele fala e não cumpre. Olha só, tem uma grande contradição dentro desse versículo e é uma contradição chocante para o conceito de muitos sobre Hashem, sobre a divindade, sobre o divino. Como pode estar escrito que ao mesmo tempo que Hashem, o mestre do universo, o criador de todas as coisas, que ele não é homem para mentir, ao mesmo tempo que isso é dito, como pode também estar escrito que ele diz e não faz, ou que ele fala e não cumpre? Ora, ele não é só contraditório dentro do próprio versículo, mas como ele é chocante dentro da mentalidade de muitas pessoas. O que esse versículo está querendo passar para a gente? E o Midrash continua. A explicação é: quando o santo, bendito seja, faz um decreto bom ao mundo, ele não mente, se aplica. Ou ele não é homem para mentir, se aplica. Mas, quando o santo, bendito seja, faz um decreto negativo sobre o mundo, então as palavras, ele diz e não faz, é aplicável. Olha só que interessante o que o Midrash está falando. Então, na verdade, o mesmo versículo está falando de duas coisas diferentes. Quando o versículo fala que Hashem, ele não é homem para mentir, e não é filho do homem para se esquecer, ele está falando quando Hashem traz decretos bons sobre o mundo. Quando Hashem abençoa o mundo e quando Hashem abençoa o homem. Quando isso acontece, a Torá está nos ensinando que ele não é homem para mentir. Ou seja, independente do que aconteça, esse decreto bom vai se cumprir, essa bênção vai se cumprir. Mesmo que seja uma bênção dada na vida de um homem tzadik, um homem justo, que busca os caminhos de Torá, que busca o estudo da Torá, que busca a verdade, ele recebe essa bênção, ele recebe esse decreto positivo, e depois de um tempo, antes que essa bênção venha, antes que esse decreto se cumpra, ele se desvia dos caminhos, ele se perde completamente da verdade, ele se torna uma pessoa má, uma pessoa iníqua. Mesmo assim, a bênção virá sobre a vida dele, e mesmo assim o decreto positivo se concretizará na vida desse homem, independente do que ele fizer. Ok? Porém, se é um decreto negativo que sai da boca de Hashem, ou se é uma maldição que sai da boca de Hashem, ele fala, mas ele não faz. Ele diz, mas ele não faz. Ele fala, mas ele não cumpre. Como isso? O Midrash agora começa a citar vários exemplos. E eu vou falar aqui para vocês os exemplos que o Midrash cita. Quando Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, recebendo a Torá, e o povo lá embaixo começou a construir o bezerro de ouro e começou a adorar o bezerro de ouro. O que Hashem diz a Moisés? Me solte, que eu vou lá destruir esse povo. Ou seja, Hashem falou que ia destruir o povo. E o povo foi destruído? Não. Ou seja, Hashem disse e não fez. Hashem falou que ia destruir o povo e não cumpriu. Por quê? Porque Moshe intercedeu pelo povo. Ora, um outro exemplo. Hashem falou para Abimeleque: você morrerá. Ou seja, Hashem falou que Abimeleque morrerá. E ele morreu? Não. Depois dessa situação, Abimeleque continua vivo. Por quê? Porque Abimeleque soube dar ouvidos à voz de Hashem e devolveu Sara a Avraham. Então, existem diversos exemplos dentro do Tanar. Até a história, por exemplo, de Jona, quando Hashem fala para ele, eu iria destruir a cidade de Nínive, e no final das contas não destrói. Ou seja, Hashem falou e não cumpriu. Por quê? Porque Jonas, querendo ou não, foi até lá e pregou a palavra de Hashem. Ele compartilhou a tshuvá, ensinou o arrependimento. E o que isso fez?
poupou a cidade de Nínive, fez com que Hashem dissesse e não cumprisse. Horas. Então, o que o versículo está nos ensinando? Que tudo aquilo que Hashem abençoa e decreta de forma positiva, aquilo vai acontecer na sua vida independentemente do que seja. Agora, se Hashem fala algo de negativo, ou ele faz com que você saiba de antemão um decreto negativo que virá sobre o mundo, ou sobre a sua vida, ou sobre a vida de alguém que você conhece, Chas v'Shalom, ele está te informando que ele quer que você o faça não cumprir aquilo que ele disse. Ou seja, saber um decreto negativo de Hashem é uma verdadeira bênção. Essa é a verdadeira bênção. Maior do que um decreto positivo. Por quê? Porque primeiro mostra que Hashem se preocupa com você, Hashem te busca e ele te revela algo para que você seja capaz de mudar. Se Hashem não tivesse amor, ele não revelava. Simplesmente acontecia o decreto se cumpriria, a maldição se cumpriria e acabou. Mas quando Hashem revela, ele está querendo que você mude esse decreto. Ele está querendo que você o faça não cumprir aquilo que ele disse. Olha só que fantástico, olha que coisa profunda. E como é que isso acontece? Fácil. Jonas, Teshuvá, Moshe, orar Hashem, interceder. E Abimeleque, ouvir a palavra de Hashem, estudar a Torá. Esses 3 passos, eles são capazes de levar-nos a mudar os decretos negativos que vêm de Hashem, né? Então, é imprescindível que nós entendamos a esse mistério, ok? E o Midrash termina falando que todas as bênçãos que Hashem promete, que Hashem entrega ao seu povo, todas as promessas que Hashem revela àqueles que o seguem, vão ser cumpridas. Independente da hora, do tempo, pode levar às vezes um dia, um ano, 10 anos, 20 anos, mas que será cumprida, independente da onde você estiver. E a maldição também será cumprida. Se você não tiver entendimento, quando for revelada essa maldição a você, do que você deve fazer, do caminho que você deve buscar para anular essa maldição ou esse decreto negativo que estará sobre o mundo ou sobre a vida de alguma pessoa. Hoje, é muito comum, é muito praxe. E eu digo hoje porque hoje é o dia a dia que a gente entende, o que a gente vê, encontra nas televisões ou com as pessoas que a gente conhece, que buscam a Deus de alguma forma, que é uma grande barganha no relacionamento com Hashem. Então, as pessoas hoje buscam, eu nem vou dizer a Torá, mas buscam a Bíblia, buscam templos religiosos, templos onde cultos a Deus ou algum Deus é prestado, e dentro desses locais o foco é a bênção. Então é muito comum a gente ouvir hoje em dia, ver hoje em dia, eu estou servindo a Deus porque eu quero minha bênção, ou porque eu quero minha promessa. A gente vê também algumas frases que são muito batidas, como Deus é fiel, por exemplo. Eu escuto bastante o Deus é fiel. Por que a pessoa se prende tanto na fidelidade de Deus? Porque a pessoa se prende naquilo que ela acredita que Deus vai ser fiel a dá-la. Então temos hoje uma grande busca pela bênção, uma grande busca pelas promessas e uma venda, uma oferta muito grande de bênçãos e
e curas, e liberdade de financeira, e dinheiro, e casa, e aquilo. Então, essa oferta que tem muito no mercado leva muito as pessoas a buscarem a Hashem com essas intenções. E o que a Torá nos ensina é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. As bênçãos, para quem busca Hashem, para quem segue os caminhos de Torá, para quem estuda a Torá, elas virão. Você não tem que se preocupar com isso. A verdadeira bênção é quando você sabe, é quando você toma conhecimento da maldição. O melhor decreto positivo que você pode receber na sua vida é quando você entende o decreto negativo. Por quê? Porque quando você tem esse entendimento, você é capaz de quebrá-los. Você é capaz de quebrar a maldição. Bezrat Hashem. Você é capaz de anular o decreto negativo. Bezrat Hashem. Isso é a maior bênção, é a maior expressão de preocupação que Hashem tem com nós. Não é dar carro, não é dar uma casa, não é financeira, não é te dar uma empresa, não é pagar suas contas. Isso tudo vai ficar para trás. Isso tudo um dia acaba. O que não acaba é a palavra de Hashem. É Ele te dar a revelação daquilo que é negativo, para você conseguir espiritualmente e fisicamente se libertar. Libertar seus familiares, libertar sua sociedade, libertar o mundo. Isso é o que nós chamamos de Tikkun Olam, que é o conserto do mundo. E isso só é possível através de Torá e através de um conhecimento, de uma busca e de um conhecimento daquilo que normalmente o homem não vai atrás. Quer saber quais são os decretos negativos que estão sobre o mundo. Quer saber qual a maldição que está operando. Por quê? Porque eu vou servir a Deus atrás da minha bênção, da minha promessa. Isso é barganhar com Hashem. Isso é sujo. É sujo barganhar com Deus. Ou seja, quer dizer então, se não tivesse promessa, não tivesse bênção, não tivesse nada, absolutamente nada, que Hashem poderia te fazer nessa vida de forma material, você seguiria Hashem? Seguiria Hashem? Buscaria esse Deus? Ah, sim, não, pelo menos pela salvação. Buscar Deus pela salvação é uma barganha. É uma barganha, porque você está buscando a Deus pensando no seu bem-estar do pós-vida. O que Davi fala lá em Salmo 19? A minha alegria, o meu prazer é a sua lei, ou seja, é a sua Torá. A verdadeira felicidade, a verdadeira bênção que Hashem nos deu, maior do que conhecer as maldições, é poder viver Torá. Se eu tenho a liberdade para viver Torá, essa é a maior bênção que eu tenho na minha vida. Eu não preciso de mais nada. Essa é a bênção. Estudar Torá, ter essa liberdade, ter esse conhecimento, Baruch Hashem, e poder viver Torá, essa é a maior bênção que nós temos. E o que nós faremos com essa bênção? Ora, tomaremos conhecimento de tudo que é negativo e faremos um Tikkun Olam. Ajudaremos a nós mesmos, ao nosso próximo, à nossa família, a como nos consertarmos perante Hashem, a como quebrarmos tudo que pode ser negativo em nossas vidas. E isso é um mistério fantástico e que vai na contramão daquilo que normalmente aprendemos hoje em dia, né? Então, assim, é muito complicado, é muito difícil termos a consciência, pelo menos hoje em dia no mundo ocidental, na mentalidade ocidental, na mentalidade de Roma. É muito difícil a gente tomar consciência de que a maior alegria, a maior bênção que nós temos é poder servir a Hashem, independente do que Ele pode te dar ou fazer por você. Independente. É poder seguir a Torá, estudar a Torá e usá-la em prol do mundo, em prol do próximo. Isso é o objetivo do ser humano, isso é o porquê nós estamos aqui. E essa palavra, esse estudo, né, da Parasha Balak, que se encontra em Devarim, no Sefer Devarim, no Sefer Bamidbar, livro de Números, e que a gente todos nós possamos crescer espiritualmente com ela, e que nós possamos começar a mudar os nossos conceitos e a visão que nós temos sobre Hashem e o mundo espiritual. Amém? Amém, amém. Não se esqueçam, pessoal, não se esqueça aí, se quiser apoiar nosso canal, se inscreva,
Ative o sininho para receber quando vier vídeos novos. E Baruch Hashem. Amém e amém. Fique com Deus.